confessar diante dele. Chegaram com aquele cego, ele aqui, Jesus aqui, um olhando para o outro. Jesus viu que ele era um homem cego, mas Jesus lançou uma pergunta para aquele homem: que queres que eu te faça? Mas Jesus já sabia que ele era um cego, mas ele queria ouvir o cego falar. E Deus quer ouvir nessa noite você falar. Você já falou para ele o que você veio buscar aqui nessa noite? Já contou para ele o seu problema? O que você precisa receber dele nesta noite? E quando você chega no açougue, você chega no mercado, você chega lá no lanche das manchicas, você pede: não, me dá aí um refrigerante, um salgado. Você abre a sua boca e fala. E muitas vezes diante de Deus nós ficamos calados. E Deus quer ouvir você falar nesta noite. O que você precisa? Qual o problema? Qual gigante você tem que derrubar? O gigante tem tirado o seu sono, o gigante tem tirado o seu sossego, o gigante que tem atormentado a sua vida. É preciso cair por terra hoje. Confessar diante dele. O cego confessou: o que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu tenha vista. E ele falou: vai, a tua fé te salvou. Maravilha, sua pai. Ele confessou o que ele precisava que Jesus fizesse na vida dele. E eu tenho recebido vitória, porque eu tenho colocado a minha cara no pó e tenho falado com Deus. Muitas vezes nós contamos nosso problema para um amigo de confiança e não falamos para Deus o que necessitamos receber dele. Mas nessa noite aqui é diferente. Aleluia. Você vai receber o seu milagre, porque você vai confessar diante dele o que você precisa, o que você veio buscar aqui nessa noite. Ninguém vem para uma igreja porque acha lindo ser crente. Ninguém entra por essa porta porque acha lindo ser crente, não. Muitas vezes essa é a última porta que batemos. A gente vem por necessidade, porque necessitamos resolver um problema. Glória a Deus, aleluia. Confessar, abrir a sua boca e confessar, tipo ele confessou. E outra coisa que diga aqui no segundo texto, no último texto, no 52, ele foi fiel. Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Muitas vezes nós recebemos uma vitória e ó, terminamos uma campanha, tomamos posse da nossa vitória e a gente ó, só aparece na próxima campanha. Mas aquele homem não, ele foi fiel. E seguiu a Jesus pelo caminho. E Deus, ele está observando a mim e a você, a nossa fidelidade. Então, querido, é na obediência, é na fidelidade que nós recebemos algo de Deus. Esse homem deu 10 passos para conseguir o seu milagre. Primeiro ele ouviu, depois ele clamou, perseverou, teve bom ânimo, saiu do seu lugar, acreditou, tomou posse, lançou, descia a sua capa, teve atitude, teve fé, confessou diante de Deus e foi fiel. A trajetória dele para conseguir o seu milagre foi essa. E qual é a sua trajetória que você pretende chamar a atenção de Deus para conseguir o seu milagre? Foi um exemplo, o homem, o cego Bartimeu nos deu nesse texto, como ele conseguiu o seu milagre. Eu quero fazer um desafio de fé aqui com a permissão do meu pastor Edinho. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter fé e sair do nosso lugar. Amém. Jesus não foi até aquele cego e ter curado ele onde ele estava. A tua fé te salvou, querido. Continua clamando, você está curado. Aleluia. Não.